Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Nós seguimos estudando essa carta, pouco a pouco. Vamos ler o verso 5 dessa carta de Paulo aos Efésios. Eu tinha compartilhado com os irmãos 5 e 6, mas não vai dar tempo da gente trabalhar os 5 e os 6, então a gente vai ler os 5. Próxima semana a gente segue lendo a carta de Paulo aos Efésios e meditando sobre ela. Efésios capítulo 1, verso 5. Nós vamos ler e meditar nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Eterno, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por ela, Pai. Pedimos, ó Espírito Santo, fala aos nossos corações mais uma vez, ilumina a nossa mente, dá-nos entendimento da verdade, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós pedimos, Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos. Os nossos olhos não verão se o Senhor não os abrir. Os nossos ouvidos não compreenderão se o Senhor não nos der entendimento. Nós carecemos inteiramente de Ti. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, nos socorre, nos auxilia na compreensão da palavra que o Senhor inspirou. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Estava esses dias vendo umas fotos. Meus pais têm uma casa, fica lá na ilha, e ali tem um quebra-mar. E quase que todos os anos o quebra-mar precisa ser refeito. Então eles vão lá direto, eles sabem como é. Tem uma rampa, tinha uma rampa. E o mar é implacável. Ele bate naquele quebra-mar, ele bate naquela rampa e ano após ano ele derruba tudo, ele destrói tudo. E eu fiquei pensando nessa força que a água tem, né? A água tão mole, ela em si não tem força nenhuma, mas quando ela está avolumada e ela vem contra pedras, ela consegue. Mas ao mesmo tempo, se nós olharmos, existe um outro quebra-mar naquela praia que não foi feita por mão de homens. Outro quebra-mar, ele está mais ao fundo. E o mar tem muito mais ímpeto em bater naquela rocha que está lá fazendo a coroa da ilha. E ele bate ano após ano e aquela rocha continua lá firme no lugar. E mais interessante do que isso, ela não só continua firme no lugar, mas quando você vai mergulhar e você olha, você vê que tem vida naquela rocha. Ela fica ali, ela enfrenta o impacto da água, mas ela serve de casa para os animais marinhos e ela começa a ser uma rocha que gera vida. E olhando e pensando nessas duas coisas, meu irmão, eu comecei a pensar sobre esse texto e a meditar sobre esse texto, sobre a palavra de Deus e como ela é uma rocha que se contrapõe a ondas violentas e poderosas. Porque a Bíblia nos traz ensinos que são muitas vezes difíceis de absorver. Porque a onda, a maioria das pessoas, a cultura que é forjada nos empurra em uma direção. E aí você olha para Jesus Cristo no seu sermão da montanha e você vai ver ele falando exatamente sobre isso, sobre como você constrói a sua vida, a sua casa. Você pode construir a sua casa sobre ouvir e absorver para si a palavra de Deus e aí você vai estar numa rocha. Isso não significa, meu irmão, que a sua vida será fácil. Não significa que você não enfrentará dificuldades, mas é uma rocha. E quando as dificuldades vierem, sua casa estará estruturada. Ela não vai sair do lugar. A sua vida estará firme, ela não vai sair do lugar. Mas você pode fazer o quê? Simplesmente ouvir e construir a sua casa na areia. Sabe aquele quebra-mar feito na areia?
aquele que todos os anos tem que ser refeito, porque quando as ondas vêm com ímpeto contra ele, ele não resiste. Jesus fala que nossa vida, quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus, mas não a absorvemos, ela é exatamente dessa maneira. Nós estamos aqui diante de uma rocha que tem enfrentado barreiras gigantescas na sociedade e na cultura. Há aqui nesse versículo que a gente leu uma rocha e um fundamento que é rejeitado pelos construtores muitas vezes. Assim como Jesus foi rejeitado pelos edificadores, e a Bíblia diz que Jesus é uma pedra angular que foi rejeitada por aqueles que estavam construindo. Os homens que ensinavam a palavra de Deus rejeitaram Jesus Cristo, que é a palavra viva de Deus. Muitas vezes na nossa sociedade, dentro das igrejas evangélicas, a grande maioria, uma multidão enorme de pessoas que estão, de alguma maneira, tentando edificar dentro do reino de Deus, tentando construir, rejeitam essa pedra estabelecida aqui. Isso é uma pedra, isso é uma rocha. Porque nós, seres humanos, temos a necessidade de demonstrarmos a nossa capacidade de poder, a nossa potência. E a palavra de Deus nos humilha. Nós não gostamos de ser humilhados. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém gosta de se sentir incapaz. A pior sensação do mundo é a sensação de incapacidade. Eu não posso fazer por mim mesmo. Essa é a pior situação. Eu dependo de outra pessoa para fazer o que eu quero fazer. E essa palavra de Deus que nós lemos e sobre a qual nós estaremos meditando, ela é uma rocha, e ela é uma rocha que é rejeitada inclusive por muitos evangélicos. Nós temos aqui a rocha da preponderância de Deus na salvação. É Deus quem salva, é Deus quem opera a salvação. Eu posso fazer muitas coisas, mas eu sou incompetente e incapaz para me salvar. Eu posso até falar sobre a salvação, ajudar outros a chegarem à salvação, mas eu sou incompetente para me salvar. Eu dependo exclusivamente de Deus para ser salvo. E essa é uma rocha difícil para nós. Então, muitas vezes, nós criamos mecanismos de rejeitarmos essa rocha. E alguns mecanismos de rejeição que a gente usa em outras áreas da nossa vida são o quê? Negação. A gente começa a dizer, eu não aceito, eu não creio, eu não quero, mas deixa eu te dizer um negócio, a verdade é a verdade, você gostando ou não, você aceitando ou não, os fatos são os fatos e ponto. Não cabe interpretação sobre o que é factual. E a Bíblia é muito clara, esse é um fato estabelecido pela Bíblia, só Deus pode salvar. Você é reagente, não agente na salvação. Você apenas reage ao que Deus está fazendo e você não tem nenhuma iniciativa nisso. Não dá para a gente rejeitar esse fato. Então você pode negá-lo. Mas existe uma outra estratégia, e essa Satanás usa muito. Você pode deturpar a coisa. Fazer com que ela tente significar o que ela não significa. E isso era muito comum na época de Jesus. E Jesus combateu muito isso. E a palavra de Deus nos chama a combatermos qualquer desvio da sua palavra. Talvez, meu irmão, algumas coisas nas Escrituras nós leiamos e nós não consigamos entender completamente. É fato. Algumas coisas que a gente lê, a gente pergunta e a gente faz questionamentos. E talvez o meu questionamento e o seu questionamento, eles partam já da nossa incapacidade de compreendermos as coisas. A gente é incapaz até para compreender as coisas de Deus minimamente. Como pode Deus agir dessa maneira ou fazer dessa maneira? Nós podemos até questionar, mas o fato é que nós precisamos nos submeter à sabedoria divina. Esse é o fato. Nós precisamos confiar na sabedoria divina. Esse é o fato. Sabe, quando você entra no ônibus, e é engraçado isso, às vezes a gente vai fazer uma viagem, e aí a gente entra no avião ou no ônibus. Eu nunca vi ninguém entrar no ônibus e chegar no motorista e perguntar, o senhor sabe o caminho? Você já viu alguém fazer isso? Você já viu alguém chegar no avião, chamar o capitão lá, né, o comandante, e perguntar bem assim, o senhor sabe pilotar o avião? Meu irmão, você vai estar a milhares de quilômetros de altura, você não pergunta. Você faz o quê? Você confia na competência daquela pessoa.
É engraçado, você confia a sua vida a uma pessoa que você nunca viu, com quem você nunca trocou uma palavra, mas o Deus que te criou você não confia, você quer questioná-lo. Você quer estabelecer, não, mas peraí, eu discordo disso. Você discorda do piloto de avião? Não, eu discordo dessa manobra que você está fazendo. Sabe, a gente confia. A gente confia que o motorista sabe o caminho e vai nos levar até lá. A gente confia que o piloto sabe fazer o avião subir e descer e nós chegaremos lá com vida. A gente confia. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar de que o Deus que criou todas as coisas sabe o que está fazendo. Os nossos questionamentos a Deus revelam mais sobre nós do que sobre Ele. Quando nós lemos a palavra e nós rejeitamos qualquer ensino da palavra, isso revela mais sobre nós do que sobre Deus. Isso fala mais sobre o nosso coração rebelde do que sobre Deus. E eu quero ir com os irmãos à palavra como ela é. Não como os homens tentam maquiá-la, mas como ela é. Porque esse é um ensinamento claro das Escrituras. Não é um ensinamento escuro que apareceu apenas em um versículo, mas é um ensinamento que está em toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus nos aponta a isso. Você vai para o Antigo Testamento, você encontra esse ensinamento. Você vem para o Novo Testamento, nos Evangelhos ele está, nas Epístolas ele está, lá no Apocalipse ele estará, lá em Gênesis ele está. Então de Gênesis a Apocalipse você encontra esse ensinamento. E que ensinamento é esse? Deus escolhe salvar as pessoas que Ele escolhe salvar. Deus tem a iniciativa em escolher salvar. Meu irmão, se você tem interesse nas coisas de Deus, se alegre. Você provavelmente foi escolhido por Deus para ter esse interesse. Isso não nasce do seu coração porque você resolveu ter interesse. Ao contrário, desde que o pecado entrou na humanidade, no coração do ser humano, nós nascemos desinteressados de Deus. Nós nascemos em busca do que é nosso, deixando Deus de lado, rejeitando a Deus, em busca daquilo que satisfaz a nossa carne. Esse é o caminho desde que o pecado entrou na humanidade, mas Deus escolheu, e isso é um fato apresentado na Bíblia. Jesus lá em João vai nos dizer, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Olha, Jesus diz que Ele escolheu os discípulos, não eles o escolheram. Você vai para Jeremias e Deus diz, eu te escolhi, antes mesmo de você nascer. Você vai lá para Davi e o salmista vai dizer que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. Você vai lá para o Antigo Testamento e você vê várias expressões de Deus que escolhe. Você vai para Deuteronômio, você vê um Deus que escolhe um povo que não era o mais sábio, não era o mais forte, mas é um povo que Ele escolheu para salvar e para usá-lo para louvor da sua glória. Você vai a Isaías e Deus diz, todos aqueles que eu escolhi e os levantei e os criei para o louvor da minha glória. Deus escolhe salvar aqueles que Ele escolhe salvar. Ah, mas os que Ele não escolhe, você pergunta a Ele. Mas como assim pode Deus escolher ou não escolher? Leia Romanos 9. E você vai ver Ele dizendo bem assim, quem é você, coisa pequena, sem valor, para questionar com aquele que te fez? Quem é o vaso de barro para falar ou discutir com o oleiro o que é que ele está fazendo ou por que ele está fazendo? O vaso é o vaso, ele é feito e acabou. Às vezes a gente pensa que Deus está do nosso... como quando eu era criança, o pessoal dizia, a gente pensa que Deus é o nosso top. Sabe quem é mais velho sabe que fulano não é do seu top não, caia fora, né Valdir? Valdir deu risada ali, ó, já brigou na rua. Não é seu top não, esse aqui é mais forte, mais pesado que você, caia fora. Tá, a gente pensa às vezes que Deus está no mesmo nível que a gente. Aí lá Romanos 9, leia Romanos 9, é muito bom esse texto, porque Paulo levanta todas as perguntas e ele responde todas as questões sobre a razão de Deus escolher. Por que é que Deus escolhe? Quais são as razões? Toda pergunta que alguém criar hoje em dia, se você olhar, Paulo botou todas elas lá. Aí você fica assim, você vai lendo e você vai se alimentando da vontade da resposta. Pô, a resposta deve ser boa, porque ele está perguntando, ele está perguntando, ele está perguntando, ele está perguntando se Deus é injusto, ele está perguntando por que Deus está se queixando, ele está fazendo as perguntas que a gente vai fazer. Ele está fazendo as perguntas, aí você diz, agora vem a resposta. Ele diz bem assim, cala a sua boca que não é da sua conta. Acabou a resposta. A resposta é simples, é assim, ó, quem é você para discutir com quem te fez? Ponto. Deus escolheu, você aceita
e isso é um sinal de que você é um escolhido. Você rejeita, isso é um sinal de que você não foi escolhido. É simples desse jeito. Você não pode aceitar a parte da Bíblia que lhe é conveniente, você tem que aceitar toda ela. Você não pode aceitar a parte que te agrada, você tem que aceitar toda ela. Ainda que haja um mar cultural, inclusive de cultura evangélica, dizendo, não, mas a gente não pode aceitar isso. A Bíblia continua sendo a Bíblia, ensinando desse jeito. E você tem que ficar ou na rocha inabalável, ou ir atrás do mar. Você vai escolher qual é o caminho. Mas o texto bíblico, e nós estudamos sobre isso, ele diz, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes mesmo de criar o mundo. Ele nos escolheu e não havia nem mundo. E Ele nos escolheu com um objetivo. Qual é o objetivo da escolha de Deus? Que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a nossa santidade, a nossa pureza que nos é dada por Ele, decretada por Ele, nos levaria a uma vida que é aceita por Ele. E aí você olha para mim e diz bem assim, então beleza, Deus me escolheu para a santidade, eu agora sou santo e irrepreensível e acabou a história. Não, Paulo acrescenta mais, porque o resultado da escolha de Deus é aquilo que nós chamamos de predestinação. E aqui, meu irmão, você pode gostar ou não, predestinação aparece nas Escrituras em vários textos bíblicos. Vários textos bíblicos falam que Deus predestina. E aí algumas pessoas tentam criar argumentos para tentar adequar predestinação com a ação de Deus de escolher. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo vai quebrar todo e qualquer argumento que saia do fato de que Deus simplesmente predestina porque Ele quer predestinar. Então, primeira coisa, as pessoas tentam dizer assim, não, mas esse negócio de predestinação é mais ou menos assim, que Deus dá para a gente uma escolha de onde a gente deve ir. Não, a palavra predestinar, a palavra grega para predestinar, significa determinar qual é a finalidade daquela coisa, como aquela coisa terminará sendo utilizada. Então, quando o texto diz que Ele nos escolheu, a ação de Deus não é uma ação média, ela não está no meio do caminho, ela é uma ação completa, ela tem início, meio e fim. Quando Deus me escolhe para a salvação, Ele determina qual vai ser o meu final. Qual é o meu final? Eu serei salvo. Essa é uma ação de Deus, meu irmão. Mas como assim? Quer dizer que eu não tenho que tomar uma decisão por Cristo? Não é isso que eu estou falando, não estou falando de você, estou falando de Deus. Vamos falar de Deus, vamos falar da gente. A gente está falando de Deus, e o que a palavra de Deus nos ensina é o quê? Quando Deus nos escolhe, Ele nos torna santos, Ele nos purifica e Ele determina qual é o final da nossa vida. Como é que isso foi traçado? Quando é que isso foi traçado? No momento que eu tomei a decisão por Cristo? Não. Paulo disse que não havia sido criado sequer o mundo. Meu irmão, você não é obra do acaso. Seu professor pode dizer que você é obra da evolução. Seus vizinhos podem dizer que você é uma obra de engano. Seus pais podem dizer que você é uma obra inesperada. Mas Deus diz que você foi escolhido antes mesmo dele criar o mundo. Deus nos escolheu e essa é uma verdade bíblica. E Ele não só nos escolheu, como Ele determinou como a nossa vida acabará. Por isso o crente pode andar feliz, o crente pode andar convicto, por isso o crente enfrenta toda e qualquer batalha com esperança no coração, porque nós conhecemos o final da história, nós sabemos qual é o final da história. O fato de Deus nos predestinar significa que nós não nos perderemos no caminho. Ao final da nossa vida nós estaremos salvos, porque Ele nos salvou e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir a mão poderosa de Deus de fazer aquilo que Deus pretende fazer. Ele escolhe. E a escolha está relacionada a retirar do meio comum. Então, quando Deus escolhe, Ele retira do meio comum. Mas Ele não simplesmente retira, Ele diz, isso será usado para este fim. E Ele resolveu qual é o nosso final a partir da sua escolha. Ele determinou, nós podemos andar seguros nele, nunca em nós mesmos. Você não anda seguro na sua força, você não anda seguro na sua sabedoria, você não anda seguro na sua autossantidade, não. Se você é santo é porque Deus te dá santidade. Se você deseja a Deus é porque Deus te deu a capacidade de desejá-lo. Até o ar que você respira, meu irmão, vem de Deus. Como é que você acha que você vai ter alguma coisa que não veio de Deus? Meu irmão,
Você acha mesmo que tem alguma coisa em você que não veio de Deus, que não foi Deus que te deu para você ter? Se você é carequinha, é porque Deus deixou seu cabelo cair, meu irmão. Se você é cabeludo, meu irmão, é porque Deus está segurando, porque até os fios dos vossos cabelos estão contados, e não cai um fio sequer do vosso cabelo, sem que Deus autorize. Deus continua nos dando tudo que nós precisamos, para que nós sejamos salvos, porque Ele já determinou o final da nossa vida. Ele já determinou a nossa salvação, lá na eternidade. Jesus vem e Ele cumpre o que foi lá na eternidade determinado. Por isso a palavra de Deus, lá em Apocalipse, nos diz que Jesus é aquele cordeiro que foi sacrificado antes de que o mundo fosse criado. Mas como assim, se Jesus só morre na cruz, não sei, há 2000 anos atrás, como é que antes do mundo ser criado, Ele já tinha sido sacrificado? Porque Deus já tinha determinado, e Ele, por todos os meios, cumprirá aquilo que Ele determinou. Eu e você podemos dizer, eu não vou fazer isso, e fazer no meio do caminho, porque nós estamos limitados. Eu e você podemos dizer, eu não quero isso. No meio do caminho a gente aceita ou muda de opinião, porque nós estamos limitados. Mas Deus não tem limites, Ele é Deus. E quando Ele diz eu farei, Ele faz. Quando Ele determina, Ele cumpre. E Ele já determinou. E o que foi que Ele... E essa predestinação, ela nos alcança de que maneira? De que maneira essa predestinação nos alcança? O texto nos diz claramente, nós somos inseridos na família de Deus. E esse é um tema grande dentro da carta aos Efésios. A igreja é a família de Deus. Deus tem uma família. Deus formou uma família. Meu irmão, como eu formei uma família, vim de uma família e formei uma família, você formou uma família, você faz parte de uma família, você que é mais novo e formará a sua família em breve. Da mesma maneira como nós somos inseridos e inserimos novas pessoas, eu tenho 2 filhos, os 2 filhos eles estão sendo inseridos na família, nasceu é inserido na família, recebe o nome do pai, recebe o nome da mãe. Deus tem uma família e Ele nos coloca nesta família. Deus, o Deus eterno, tem o seu filho da mesma natureza, mas Ele nos adota. Quando Ele determina o nosso fim, Ele não determina apenas o nosso fim no sentido de acabar conosco, mas Ele determina que nós somos agora da família dEle, e Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai, Ele nos adotou. Isso não transforma a minha substância, presta atenção, eu continuo sendo um ser humano e Ele continua sendo Deus. A palavra usada aqui para adoção não é a mudança da nossa natureza, é quando você pega, por exemplo, vou dar um exemplo, sabe? Eu ouvi um dia desses, viu, Motinho? Eu acredito que seja verdade, que você diz que você é pai de pet. Alguém falou aí, alguém falou que é mãe de pet, você é sua esposa, então diz que você é pai de pet. Não existe esse negócio de pai de pet, tá? Cachorro é cachorro, gente é gente. Mas você pode ter adotado ele como se fosse um filho, ok? Continua sendo um cachorro e você continua sendo gente. Não será um filho de mesma natureza. A natureza é diferente. Mas ainda assim você trata como sendo um filho, porque você o adotou para ser seu filho. Meu irmão, numa proporção maior, porque a gente é muito inferior a um cachorrinho, em relação a Deus, Deus nos adotou para que nós fôssemos seus filhos. É uma adoção. Você vai receber todo o carinho que um pai devota a um filho, que uma mãe pode devotar a um filho, aliás, mais carinho do que um pai e uma mãe podem, porque a Bíblia diz ainda que uma mãe que dê leite esqueça do seu filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Meu irmão, o Senhor não se esquece de nós, Ele nos adotou, nós somos inseridos na família dEle, nós agora fazemos parte da família dEle, a escolha dEle se manifesta na predestinação, e a predestinação se concretiza no mundo material, no dia de hoje, para mim e para você. No momento em que nós tomamos essa decisão por Cristo, nós fomos adicionados à família de Deus, adotados por Deus. E a igreja talvez não seja
perfeita, mas ela é a família de Deus. O Deus perfeito adota pessoas imperfeitas, que sou eu e você. Nós somos difíceis, nós somos diferentes, nós temos manias, mas nós somos família de Deus. Nós temos um único e um mesmo Pai, um Pai que nos ama, um Pai que nos acompanha, um Pai que nos guarda, um Pai que cuida de nós. E esse é um ensinamento bíblico. Qual é o resultado da predestinação? É que nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos adotou para Ele. Ele não precisava nos adotar, Ele podia continuar nos cuidando como se nós fôssemos criatura dEle, nos dando o cuidado, como lá em casa cachorro não é adotado, então ele fica numa área separada, ele não sobe em cama, ele não entra em casa direto, ele entra quando eu estou bem afim, mas não dá para eu prender Manuela lá no portão do lado de fora na escada, porque ela não é uma criatura, ela é o meu filho. Você percebe? Às vezes dá vontade de deixar a Manuela trancada na escada. Mas não dá. Ela é filha, ela tem acesso à casa. Ela é filha, ela tem acesso a mim. Meu irmão, o filho tem acesso ao Pai. Você e eu podemos ir ao Senhor. Nós temos acesso ao Senhor. Ele nos adotou como filhos. Ele não bota a gente na escada para que a gente entre um pouquinho para passear. Não, a porta está aberta. Você pode ir direto ao Senhor quantas vezes você quiser, quantas vezes você precisar. A porta está aberta. Você foi adotado. Por isso o apóstolo João vai dizer: olha que bênção, que maravilha. O Senhor nos fez os seus filhos e nós os somos. Nós somos filhos de Deus. Talvez você olhe para esse mundo e você nem saiba quem são os seus pais nessa terra. Mas você tem um Pai no céu, que esse você conhece. Esse você sabe quem é. Talvez o seu pai na terra tenha te desprezado, te maltratado e te abandonado. Mas há um Pai no céu que te ama e que jamais te deixará, que jamais te desprezará. Você foi adotado, você experimentou o amor desse Pai. E aí vem a grande pergunta. Sabendo dessa verdade, vem uma grande pergunta para a gente. Qual é a grande pergunta? Qual é a razão disso tudo? Eu e você gostamos de fazer perguntas. Eu, pelo menos, gosto de fazer perguntas. Qual é a razão disso tudo? Qual foi o motivo para Deus me escolher? Qual foi a razão para Deus me predestinar? Tem que ter uma razão. A gente tem essa necessidade. Tem que ter uma razão. Tem que ter alguma razão. E aí a gente começa a arranjar as nossas razões. Não, Deus fez isso porque Ele olhou e viu que eu sou inteligente. Se você é bem resolvido, você diz isso, né? Ou então talvez você diga bem assim: não, Deus me escolheu porque eu sou um miserável. Você já se reconhece, né? Eu sou um miserável. Se Ele não me escolhesse, coitado de mim. Ninguém me escolheu mesmo, pelo menos Deus me escolheu, sabe? Aquele complexo de abandonado. Ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, pelo menos Deus gostou. Sabe, se ninguém acha bonito, pelo menos a mãe olha e diz: que coisa linda. É mais ou menos assim. Então talvez você dê essa razão. Talvez você crie várias razões. Você diga bem assim: não, mas Deus olhou para mim e Ele fez bem assim: esse menino é bonitinho, inteligente, vai ter fé, vai acreditar em mim, não vai ser tolo não. Vou escolher ele por causa disso. Talvez eu e você queiramos criar várias razões, mas a Bíblia só apresenta uma razão. Está aqui no versículo: beneplácito da sua vontade. Sabe qual é a razão de Deus ter te escolhido? Sabe o que significa beneplácito? Deus queria se sentir satisfeito e Ele fez bem assim: eu quero. Não tem razão em você, a razão está nele. Como assim? Nem eu vou escolher uma laranja, escolho a laranja porque eu quero uma laranja. Escolher uma laranja, eu vou olhar as razões. Está manchada aqui, não quero. Está podre, eu não quero. Mas Deus só escolheu fruta podre, meu irmão. Você e eu somos fruta podre. A Bíblia diz o seguinte: qual é a razão de Deus ter me escolhido, de Deus ter me predestinado? Qual foi? Foi que eu ia ter fé? Não, não foi. Ter fé já é resultado. Assim como Deus me deu vida, assim como Deus me deu inteligência, assim como Deus me deu família, capacidade de me alimentar, assim como Deus deu a mim e a você todas as condições para que nós estivéssemos aqui, inclusive um planeta que funciona para que nós estivéssemos aqui, Ele nos concedeu fé e por isso nós cremos. Quantas pessoas ouviram e não creram, mas aqueles que receberam de Deus a graça
a graça dele, esses puderam ouvir, crer e alcançar a salvação. A palavra de Deus nos mostra isso muito claramente quando Paulo está pregando. Você olha, o texto bíblico diz que Paulo prega, algumas pessoas começam a zombar de Paulo, e o texto diz, mas todos os que foram destinados à salvação continuaram ouvindo o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. O que é que fez Deus me escolher? Ele queria sentir satisfação. A mesma razão que fez ele me criar, ele queria sentir satisfação. Você sabe por que você foi escolhido, meu irmão? Porque Deus quis te escolher e simplesmente por isso. Você não é bonito, você não é inteligente, você não tem fé, você não tem obras boas, não é nada que esteja em você que fez ele te escolher. Ele simplesmente quis sentir prazer. Beneplácito é satisfazer o seu próprio prazer. Quando eu faço alguma coisa para que eu me sinta satisfeito, eu estou agindo de acordo com o beneplácito. Deus tinha uma vontade. Qual era a vontade de Deus? Salvar o mundo. Ele quis satisfazer essa sua vontade. De que maneira ele fez isso? Escolhendo pessoas neste mundo. Ele satisfez a sua vontade, predestinando aqueles que seriam salvos. Ele satisfez a sua vontade, escolhendo a mim e você. Ele satisfez a sua vontade, nos trazendo para a família dele. Ele satisfez a sua vontade, nos tornando santos e irrepreensíveis. Ele satisfez a vontade dele mesmo, dando a nós fé suficiente e a capacidade de nos arrependermos. Ele satisfez a vontade dele, nos preservando da destruição. Meu irmão, você já parou para pensar que você poderia não estar aqui hoje? Você já parou para pensar que você poderia ter morrido antes mesmo de você ter chegado ao conhecimento do Evangelho? Você já parou para pensar que você chegou aqui porque Deus te trouxe até o dia de hoje aqui? Você já viu como Deus te preserva, te protege, te guarda, como Ele te livra de muitas situações danosas? Eu lembro, lá no início do meu ministério, a gente estava um dia na igreja, muitos anos atrás, e aí tinha um jovem, e esse jovem começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Dor de cabeça muito forte, muito forte. E aí, isso faz muitos anos, e aí de repente a voz dele alterou e os olhos dele se alteraram. E aí ele começou a falar, e não era ele que estava falando. Eu e você, nós somos crentes, nós sabemos que existe um negócio chamado possessão maligna. E aí quando o demônio começou a falar, ele disse o seguinte, a gente sabe que o demônio é mentiroso, mas ele disse exatamente o seguinte, ele foi consagrado para mim no nascimento, ele não pode se tornar crente. Eu ia matar ele no caminho, mas eu não conseguia tirar ele debaixo do carro, por isso que ele chegou aqui hoje. E aí você olha e você faz meio assim, pô, o diabo pode muita coisa, mas ele não pode tudo, porque só tem um que pode todas as coisas. O nome dele é Deus. Resumo da história, esse moço é crente até hoje, não morreu coisa nenhuma, porque quando Deus quer, Deus salva. Quando Deus quer, Deus livra, liberta. Deus é poderoso para fazer. E Ele faz isso para que Ele sinta prazer nisso, para satisfazer a vontade dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Assim Deus fez na vida daquele jovem de uma maneira muito evidente, mas com certeza, talvez eu e você não tenhamos sido possessos antes de nos convertermos, mas muitas vezes o Senhor nos livrou da morte, para que o diabo não pudesse nos tragar antes do tempo, porque Ele tinha um propósito, Ele queria fazer de você parte da família dele, e ele satisfaz esse propósito te trazendo para a casa dele. Meu irmão, você deve se sentir feliz porque você foi amado por um Deus que te amou sem haver razões para você ser amado. Não há razões, ele simplesmente te amou. Por isso Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Como assim ele me amou? Logo eu. Como Deus pode ter amado a mim? Talvez você tenha uma autoestima muito elevada, você diga bem assim, também, né? Todo mundo me ama, então ele me amou. Mas se você for realista, você vai pensar e vai dizer bem assim, mas como Deus pôde me amar, sendo Deus quem Ele é, sendo eu quem eu sou? Como esse amor me alcançou?
Deus satisfez a sua vontade. Deus satisfez a sua escolha, nos predestinando, nos tornando santos, nos tornando irrepreensíveis, nos preservando, nos inserindo na sua família. Agora nós somos filhos de Deus e nós viveremos para sempre com o Senhor, porque Ele nos amou e Ele quis nos salvar. Que mensagem boa! Quando esse mundo fala tanto de amor sem entender o que é amor, esse mundo fala tanto sobre amor. É engraçado, às vezes eu fico olhando o pessoal, discurso de ódio, vamos matar aquele miserável que tem discurso de ódio. Poxa, que amor legal, né? Um amor que quer destruir quem odeia. Percebe? É ódio com a roupinha de amor. É ódio por cima de ódio. Esse é um mundo de ódio. E talvez eu e você sejamos dominados muitas vezes por esse mundo de ódio. Porque a gente vê alguém fazendo uma coisa errada e a gente diz, tem que morrer mesmo esse miserável. Está no nosso coração muitas vezes, sentimento de ódio. É fácil olhar para o ódio que está no outro, mas muitas vezes ele está dentro de mim. Mas sendo quem eu sou, não entendendo a dimensão do que é o amor, ainda assim eu fui amado. Não há razões para ser amado, mas eu fui amado. Quando nós olhamos e vemos esse mundo desprezando, e às vezes nos desprezamos, nós podemos lembrar, nós fomos amados. Simplesmente Ele quis nos amar. E nós somos amados. Nós somos amados de Deus. E essa é a verdade mais poderosa do Evangelho. Deus nos ama. Deus nos amou. Deus nos amará até o final. Eu posso ter segurança ao andar com o Senhor. Sabe? O Senhor não é uma pessoa que promete mundos e fundos e depois desaparece. Não. O Senhor não é um marido que aparece apaixonado, arranja um emprego fora e abandona a esposa. Não. O Senhor nos ama e esse amor nos alcançará e nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Para todos sempre. Ele já determinou o nosso final. E o nosso final não é a destruição, mas é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse amor que nos atrai, segundo o apóstolo Paulo, nos constrange. Sabe por que ele nos constrange, meu irmão? Porque nós estamos acostumados a receber o que nós merecemos, mas nós não merecemos. É constrangedor porque as nossas atitudes mereciam ódio, mas nós recebemos amor. Deus nos ama. E essa é uma verdade poderosa do Evangelho. O Deus de amor nos escolheu. O Deus de amor nos predestinou. O Deus de amor nos colocou na família dele. E da família dele ninguém nos tira. Da mão dele ninguém nos tira. O Deus de amor nos levará à vida eterna em Cristo Jesus. Deus aplica essa palavra aos nossos corações. Baixa a sua cabeça, eu quero orar contigo.